Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Vai a mensagem para você. Primeiro, tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, jovem? Estão preparados? Estão bem acomodados? Hoje o programa promete, hein? Vamos falar sobre um tema muito interessante. Mas antes disso, de eu falar sobre o tema que nós vamos estar discutindo hoje aqui, conversando numa boa, eu queria dizer para vocês que o mundo precisa de paz. O mundo precisa de muita paz. Vamos desarmar os nossos corações. Só assim teremos um mundo melhor. Para mim, para você, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Vamos fazer um mundo diferente. O mundo precisa de paz, tá ok? Saúde mental é o tema do nosso programa de hoje. Nunca se falou tanto em saúde mental como agora. É saúde mental na quarentena, é saúde mental nos tempos da pandemia, é saúde mental para cá, saúde mental para lá. Todo mundo preocupado com a saúde mental. Afinal, qual a sua importância no ambiente do trabalho e o que isso pode impactar nos resultados da empresa? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui no programa Revista Empresários Entrevista, Márcio Ferraz. Ele é terapeuta, psicanalista e hipnólogo. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Jamir? Obrigado pelo convite e vamos conversar bastante sobre esse tema que está tão em alta, né? E é uma tendência para esse ano de 2022. Sim. Fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Eu sei que você é palestrante também. Se apresente. Eu sou Márcio Ferraz, sou terapeuta, hipnólogo e sou proprietário de uma empresa chamada Mental Positiva Treinamentos, onde nós oferecemos palestras educacionais e treinamentos, consultoria para empresas. O que acontece? Muitas empresas estão sofrendo, né, com afastamentos, com funcionários com depressão e ansiedade e estão tomando muitos prejuízos. E o nosso olhar hoje é ajudar as empresas a investir na saúde mental de seus colaboradores, de seus ambientes de trabalho. E antes de você ajudar as pessoas, você teve que se ajudar, né? Você já contou a história para mim, mas conta para os nossos web telespectadores um pouco da sua história de vida, o que aconteceu e esse giro de 360 graus que você deu. É verdade, Jamir. Em 2009, eu tive um grave problema que nenhum médico conseguia descobrir. Eu trabalhava como funcionário público no setor de segurança na cidade de Praia Grande. E num determinado dia eu passei mal no serviço e fui levado às pressas para o hospital. Chegando lá, nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha. Passaram-se 9 meses e a gente começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer e fazer exames e nenhum médico descobria o que eu tinha. Num determinado momento, o médico falou para mim: Márcio, a gente vai ter que te internar. Vamos ter que buscar novas alternativas, novos exames para descobrir o que você tem. E a gente fez uma tomografia computadorizada e descobriram que eu tinha uma obstrução no intestino. E essa obstrução foi a causa que estava me levando a me debilitar. Foi feita a cirurgia e o médico identificou que eu tinha uma doença chamada doença de Crohn. E eu perguntei para o médico uma vez, na consulta, e ele falou para mim assim: Márcio, cuidado com essa doença. Aí eu falei: por quê? Você tinha muita carga de estresse no seu trabalho? Eu falei: tinha. O que aconteceu? Ele chegou e falou assim: ó, a partir de agora, você não vai poder se estressar mais. Aí eu fiz assim: como assim eu não vou poder me estressar mais? Não, porque essa doença que você tem é intimamente ligada ao estresse. E foi a partir daí que eu comecei a estudar a mente humana e o que leva as pessoas a chegar no estado de ansiedade, depressão. Hoje, além de ser treinador, palestrante dentro da minha empresa,
Eu também sou terapeuta, como o Jamir mesmo falou, sou psicanalista. A gente trabalha também com hipnose clínica, onde nós ajudamos as pessoas a tratar os seus traumas, como ansiedade, depressão e hoje, muito em alta, dentro dos ambientes corporativos, burnout, entre outras questões. É complicado, né? E às vezes muitas pessoas têm essa doença, têm essas doenças, né? E acaba não sabendo, né? E acaba, assim, sofrendo muito com isso, tanto dentro da empresa e levando para dentro de casa também. Exatamente. É que assim, a depressão, a ansiedade, muitas vezes as pessoas não acreditam, né, no problema. Ah, é frescura. A pessoa, ela não tem problema para estar sentindo isso. Isso tanto dentro de casa, do ambiente familiar, quanto dentro do ambiente corporativo. O que que acontece? A pessoa, ela não joga a emoção dela para fora e acaba se reprimindo. Quando ela se reprime, é aonde essas doenças se manifestam. E como você analisa hoje a saúde mental das empresas nos dias de hoje, né? Como a gente comentou agora, né? Tem muitas pessoas que não sabem, né? Às vezes o próprio empresário não tem uma pessoa preparada, capacitada para estar identificando também que um colaborador dessa empresa está doente ou está ficando doente. Eu vou te trazer, ô Jamir, alguns dados, só para você ter uma ideia. Em 2020, a Secretaria de Previdência Pública fez um levantamento e descobriu que o número de afastamentos por conta da pandemia foi mais de 300 mil colaboradores dentro das empresas. E o nosso país, se você não sabe, é o segundo país mais estressado do mundo, só perdendo para o Japão. Nossa. Então, Então, suco de maracujá para todo mundo. exatamente, todo mundo é estressado. E dentro do nosso país também tem um outro ranking. Qual é o ranking? É o segundo país, é um dos países mais ansiosos do mundo. Aí eu já te respondo, né? O porquê, o que que está acontecendo dentro das empresas. Só 18% que estão atentas a este olhar. E o LinkedIn, não sei se você sabe, toda virada de ano eles fazem alguns levantamentos Sim. para entender as tendências de mercado. E qual que é a tendência para esse novo ano de 2022? A saúde mental, como você mesmo falou, que é um que está sendo muito falado. E poucas empresas estão tendo esse olhar. Não estão se preparando para isso, né? Então vai o feedback aí, ó, para você empresário que está nos acompanhando agora, prestar atenção, né? Porque às vezes só de você ter um olhar diferenciado, né? Ou chegar, bom dia, boa tarde, boa noite para o funcionário, porque dependendo de como ele responde, né? Porque o corpo fala, né? Analisar também, ter aí um olhar diferenciado para o seu colaborador e às vezes até para o próprio empresário também, né, Márcio? Sim, eu sempre falo assim quando a gente vai, eh, quando a gente entra nas empresas, né? Você está olhando para você? E muitos falam, não, não tenho tempo para olhar para mim. Se você não está olhando para você, como que você quer cuidar da sua empresa? Então, assim, se a pessoa não cuida dela mesma, como que ela vai ter condições de administrar, de ter uma gestão eficiente? Não é verdade? O Paulo José de Santos está mandando uma pergunta para nós aqui. O que causa a ansiedade e a depressão dentro das empresas? Vamos lá, vários fatores, né? Muitas pessoas estão trabalhando por necessidade e muitas não têm aquela questão da promoção. Entram nas empresas porque estão passando uma dificuldade. E quando eles percebem que não tem uma projeção, quando eles percebem que o salário é baixo, quando eles percebem que existem uma carga de cobrança de metas muito grande, e não entendem também a missão, os valores, os princípios da empresa, a empresa não olha, não dá uma perspectiva de crescimento, a, a pessoa começa a falar: caramba, eu não sou olhado como uma pessoa, eu sou olhado somente como um número. E o que que acontece? Muitos gestores estão perdendo ótimos, excelentes funcionários. Por quê? Porque não estão percebendo que ele é um colaborador,
que ele é um dos responsáveis pela meta da empresa. Até pelo nome, né? Colaborador, né? Faz parte da equipe. Exatamente. E muitos não olham assim como equipe, como time. Muitos olham assim, não, você é apenas um número. E não é por aí. A partir do momento que os empresários, os gestores começarem a ter esse olhar, peraí, ele faz parte, ele é um time, ele é responsável, eu preciso dar para ele algo, uma motivação para que a gente possa crescer. Se eu crescer, ele vai crescer junto. Então, o que falta para muitas empresas que eu tenho percebido é essa clareza. Não traz para os funcionários, para os colaboradores, que se ele ajudar, se ele colaborar, ele também vai poder crescer junto com a empresa. Todo mundo ganha, né? Quando é assim, né? É, o chamado ganha-ganha, né? E já aconteceu de você começar numa empresa, fazer aquela análise, fazer aquele pente fino, aquele raio-x, e identificar que o empresário não está tendo esse olhar, não está se atentando a isso, e você ter que dar um puxãozinho de orelha nele? Ah, é bem comum quando a gente faz o levantamento do turnover, né? Fala para ele, qual que é o número de afastamento que tem aqui na sua empresa? Quantos processos trabalhistas você tem? Quantas vezes você precisa trocar de funcionário? Quando ele começa a me trazer algo, pô, direto, não para funcionário aqui, aí é onde a gente começa a analisar. E eu falo assim, como que você tem olhado para os teus colaboradores? Você pelo menos sentou para conversar? Porque tem sempre algum problema. Ou Sim. pode ser de cima, ou pode ser no ambiente. E o ambiente do trabalho não tendo bom vai contaminando a equipe e a produção vai lá para baixo, né? Exatamente. Eu falo assim que uma equipe motivada é uma equipe engajada e com certeza vai aumentar sempre a produtividade, vai aumentar sempre as vendas e os lucros, que é o que a grande maioria deseja, né? Com certeza, com certeza. Gostaria de agradecer a você que está mandando as suas perguntas pelo nosso canal de comunicação 13 98811 3113. É aquilo, você manda para cá, nós mandamos para aí, buscamos profissionais, pessoas para estarem vindo aqui, nós convidamos para a pessoa possa debater conosco, conversar conosco, alguma dúvida, alguma indicação que você queira saber, algum assunto de importância, de interesse dos nossos web telespectadores. Mais uma vez, você pode mandar a sua mensagem 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação. Chegando mais uma pergunta aqui do Rogério Santos, do Rio de Janeiro. De onde vem esse problema que as empresas vêm enfrentando com os afastamentos? Onde começa, qual a causa, como terminar com isso? Então, como a gente falou anteriormente, né? O problema vem em não olhar para o problema. O funcionário ele não está produzindo. Não, você tem que cumprir a meta. Mas espera aí, por que será que ele não está produzindo? O bom gestor é aquele que olha para a sua equipe e sabe que tem um problema. E muitas vezes o gestor ele não tem esse olhar. E aí é onde nós entramos com esse nosso trabalho para ensinar o gestor a perceber os sinais. O funcionário ele mostra, como você mesmo falou no começo, o corpo fala. O corpo fala pra gente. E você tá vendo o funcionário com um semblante ruim, com certeza tem algum problema. E dentro desse cenário, você consegue perceber se a pessoa pode melhorar, se a pessoa pode piorar, quando você sabe qual é o sinal, buscando ela, conversando, escutando. O que falta muito dentro das empresas é isso, escutar. Qual é o seu problema? Em que eu posso te ajudar? Às vezes é como eu falei, a pessoa ela reprime a emoção, porque às vezes tem medo de uma represália, tem medo de ser mandado embora, porque ela não quer expor o problema particular dela. Só que às vezes o problema está ali do lado, na Sim. empresa. Às vezes, como você falou, o ambiente está contaminado. E se você consegue identificar aquela pessoa ou aquela situação que está sendo contaminada no ambiente, você consegue melhorar e muito a É produtividade. porque às vezes a pessoa pensa, eu estou com um problema, né? E ela, e ela não percebe que aquele problema que ela está tendo, né? Aquela dificuldade, como eu disse, né? Pode contaminar e ser problema de toda a equipe, né? Então, antes que isso aconteça, eu acho que é aquele, como se diz,
por medo, né, de ser julgada, de ser taxada, a pessoa acaba não procurando uma ajuda, né? E essa ajuda é de suma importância, né? Com certeza. A partir do momento que a pessoa para e começa a olhar para dentro dela, a partir do momento que ela percebe, eu preciso de ajuda. E não existe julgamento para um problema. Existe o quê? Em que eu posso te ajudar? E infelizmente, em muitas empresas, existe bullying também. Sim. A gente Como tem visto aí nas TVs, jornais, né? Muito disso acontecendo, né? A pessoa é taxada de uma coisa que ela não é. exatamente, e não sabe a raiz, a causa do problema dela. A partir do momento que você consegue identificar a causa, dar um acolhimento para a pessoa, o que acontece? Ele começa a olhar para a empresa, para o gestor, de uma forma diferente. Nossa, está cuidando de mim, está preocupado comigo. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela não vai vestir a camisa da empresa? É claro que ela vai. Vai ter acho que aquele sentimento também de gratidão, né? Pô, não me viram só como um número, não me viram aqui só como nem colaborador, né? Você como um funcionário, né? Porque quando as pessoas têm um olhar diferente, ó, ele é um colaborador. E para ele colaborar com a empresa, eu também tinha que me dispor a aquilo que você diz do acolhimento, né? Vem aqui um pouquinho, abraçar a pessoa. O que está acontecendo com você? Em que eu posso lhe ajudar, né? Acho que falta muito para as pessoas terem esse olhar, chegar e perguntar, né? Em que eu posso ajudar você? Você está com algum problema? Né? Conta comigo, conta comigo, né? Vamos jogar junto nesse time, acho que é melhor, né? Exatamente. A partir do momento que você, dentro da empresa, tem funcionários ou colaboradores, gestores com esse olhar mais humano, inclusive nós temos um programa chamado Programa de Humanização, que é a humanização dentro das empresas. O que é isso? É a gente identificar aquelas pessoas que têm essa facilidade de trazer o acolhimento para o outro. E tem muita gente dentro da empresa com problema. Tem muita gente dentro da empresa que precisa ser ouvido. E quando você tem um setor ou alguém que possa estar dando esse apoio, a produtividade, o crescimento, o engajamento, o aumento da criatividade, das vendas é muito grande. O Lúcio, da cidade de Limeira, aqui, interior de São Paulo, quais são os casos mais comuns que têm acontecido nos últimos tempos, dentro das empresas ou mesmo fora das empresas? O mais comum é o burnout, né? Porque as empresas, muitas delas estão cobrando demais por metas. E o que acontece? As pessoas elas estão se sobrecarregando de muito trabalho, de muita pressão. E aí existe o esgotamento. Paralelo ao burnout vem o boreout. O boreout é o quê? É a desmotivação. A partir do momento que a pessoa está esgotada, ela não tem mais motivação para estar naquele ambiente. Como eu trouxe para você, muitos gestores estão perdendo grandes funcionários com qualidades e habilidades altíssimas. Por quê? Porque estão sendo sobrecarregados. E aí quando chega nesse grau de exaustão, chega um determinado momento que ele para e fala, peraí, eu mereço isso? A empresa está olhando para mim? Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano ou eu sou um número? E aí é onde muitos saem e aí acontece aquela que eu falo que é o duplo prejuízo. O funcionário vai embora, pede demissão, só que não preparou alguém para estar Para no assumir lugar. isso. E aí, além de ter que correr atrás para cobrir aquele que saiu, pode tomar um processo trabalhista por conta do problema emocional que ele acarretou. Essa parte aí sucessória, né, que a gente ouve falar muito disso também. Vou dar um exemplo claro. Aqui em Santos, né, o grupo de funcionários de uma empresa aí que foram agraciados, conseguiram ganhar na Mega Sena, 40 pessoas, né? Na segunda-feira não foi ninguém trabalhar e a empresa ficou assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Até foi noticiado que eles estão já procurando, né, contratando pessoas, vendo pessoas no mercado de trabalho para assumir esses novos cargos, né? É como acontece, né? A pessoa não preparou
uma pessoa para estar assim, sendo treinada com as habilidades para assumir, se acaso a pessoa sai ou tem um afastamento, ou que ela vá trabalhar em uma outra empresa, né? Isso é muito complicado, né? É muito, porque a empresa não está preparada. O que que acontece? Ela não dá aquele atendimento de qualidade para os clientes. Ela perde a produtividade, ela perde a performance e o que acontece? Prejuízo. Complicado, hein? E como se diz, temos que estar preparados para tudo, né? Para tudo. Acho que nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, ou o que vai estar acontecendo daqui 5, 10 minutos, né? Acho que o preparo é tudo, né? Essa parte sucessória é muito importante, não só no mundo empresarial, né? Mas nesse mundo que nós vivemos, né? Da globalização também, as pessoas têm que estar mais atentas. E falar sobre isso, como prevenir que isso aconteça e o que os gestores precisam se atentar. Acho que essa pergunta aqui do Marcelo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito obrigado a você que está nos acompanhando aí, como eu disse no início, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Perguntando aí, é uma coisa muito assim, que as pessoas têm que estar atentas, né? Porque como prevenir, como ele disse aqui, né? Prevenir e o que os gestores precisam se atentar. Então, a prevenção vem justamente nessa parte. Você sempre ter alguém do seu lado te apoiando. Por exemplo, você tem um cargo de gestão, mas você começa a fazer a leitura. Essa pessoa, ela pode me ajudar. Se acontecer alguma coisa comigo, ele vai assumir o meu lugar. E também ter um treinamento para as pessoas quando tiver um afastamento. Por exemplo, tá vendo que a equipe está perdendo uma performance. Deve estar acontecendo alguma coisa aqui. E aí você já previne que a pessoa não se afaste quando você chega, peraí, vem cá, o que está acontecendo com você? E aí você traz a pessoa, o que aconteceu? Você evitou os dois prejuízos. Sim. A pessoa não se afastou, você acolheu ela olhou para a empresa, caramba, eles me acolheram, eu vou produzir. E aí é onde ela começa a trabalhar de uma forma até mais motivada, mais engajada. Motivação é tudo, né? Agradecendo mais uma vez você que está encaminhando suas perguntas aí pelo nosso canal de contato, canal de comunicação 13988113113. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse tema que é muito, muito interessante para todos nós. Acho que em cada pergunta, em cada resposta, nós aprendemos um pouco mais. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. É rapidinho. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela.
Estamos voltamos para o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Gostaria de mandar aqui um grande abraço ao nosso amigo Pedro C. Ribeiro, que no dia 12 de abril estará realizando uma grande palestra aqui em Santos, Lições do Titanic para Líderes. Ia acontecer no Praia-Mar Corporation, mas por uma impossibilidade queimou o ar-condicionado. Vai ser no novo hotel aqui em Santos mesmo, aqui na Ana Costa, pertinho aqui da Pamp, produtora de conteúdo. Queria agradecer aqui aos empresários que estão fazendo as suas inscrições. Vamos ter casa cheia, pessoal muito interessado em saber sobre esse tema, Lições do Titanic para Líderes, que o Pedro C. Ribeiro, que foi diretor do Chase Manhattan Bank, diretor da Ernst Young e o único brasileiro que participou por 4 anos consecutivos de eventos corporativos na academia da NASA, Agência Espacial Americana. Uma palestra muito concorrida. Esperamos que você que está nos acompanhando agora e quiser fazer a inscrição para passar por uma análise também, está sendo assim, o evento concorrido, né? Você faz a inscrição e depois você vai, se você for um dos escolhidos a estar participando dessa palestra, o Pedro C. Ribeiro, você vai receber o crachá. Esse crachá é show de bola. Não vou falar aqui o que é, mas é bem interessante mesmo. Agradecer a todas as pessoas que direta e indiretamente estão colaborando para já esse sucesso de mais esse evento que está sendo aí capitaneado pela Revista Empresários. E vem muita coisa por aí. Estamos recebendo, né, hoje aqui no programa Revista Empresários Entrevista, o Márcio Ferraz, que é terapeuta, psicanalista, hipnólogo, está falando sobre esse tema muito interessante, que é, né, essa parte assim essa doença, né, estresse, fadiga, tudo que está acontecendo no mundo corporativo, né, essa doença que está afetando muitas pessoas, e muitas pessoas, né, colaboradores, empresários, não sabem sobre isso. E vamos a mais uma pergunta. O José Carlos de São Paulo faz a pergunta aqui. Quando o funcionário deve pedir ajuda? Qual o cenário crítico e quem são os envolvidos? Vamos lá. O cenário crítico é quando a pessoa ela não consegue mais se concentrar nas suas tarefas. Ela entra muitas vezes em crises de choro. Algumas que eu já atendi, tenho atendido muito, são aquelas que se deparam com a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É uma fobia social, uma fobia que a pessoa cria ali dentro do ambiente. E eu quero trazer esse olhar para a síndrome do pânico, porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Síndrome do pânico é um medo excessivo, é um medo de sentir medo. Para dar um exemplo, a minha esposa uma vez ela teve isso numa empresa que ela trabalhou onde ela era muito pressionada. Chegou num determinado momento que ela começou a sentir medo de ir trabalhar. E isso é muito comum. As pessoas elas se afastam e aí depois começa a vir as memórias traumáticas da carga de estresse, da pressão, e ela não quer mais, e ela se isola naquele mundo. Quando a pessoa está com a síndrome do pânico, ela está a um passo de contrair uma depressão. E se entrar para uma depressão, ela pode entrar num estado que a gente chama de estado de anedonia. O que é isso? É ela perder o prazer de fazer tudo aquilo que ela gosta de fazer. E muitas empresas, por conta de carga de trabalho, estão deixando muitas pessoas nessa situação. Que muita cobrança, né? A empresa, vamos citar um exemplo, né? Agora, eu falo pós-pandemia, mas nós estamos ainda na pandemia, né? As coisas estão se alinhando, ainda estamos tendo um processo de algumas pessoas ainda sendo contaminadas, algumas pessoas, infelizmente, indo a óbito, né? E nessa volta, nessa retomada agora do processo, né, de produção, a cobrança acho que aumentou mais ainda, né? Porque muitas empresas ganharam dinheiro, não perderam, até aumentaram a sua produção, mas muitas tiveram a diminuição da sua produtividade, né? E agora estão assim, tem que produzir mais, porque o mercado está precisando, e aí entra naquilo, né? A cobrança é maior. Sim, eles querem recompor o que perdeu durante esses anos todos, né? Só que assim, sem planejamento, muitas vezes,
sem olhar para a pessoa, você olha somente para a meta, para lucro. A partir do momento que você começa a olhar para as pessoas, com certeza você vai alcançar os lucros e as metas. O que eu falo muito para alguns empresários é: esteja sempre preparado para uma crise. Esteja sempre preparado para um afastamento. Esteja sempre preparado. Márcio, como que eu vou me preparar? Entendendo os sinais. Como a gente conversou, o corpo fala. A pessoa, ela já está num estado, não está produzindo, senta, busca, conversa. Para quê? Para que a pessoa se sinta acolhida. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, viu, Jamil? Não, legal. Você falando disso aí do acolhimento, né? Eu percebi que você já falou umas 3, 4 vezes sobre o acolhimento. E é interessante que eu lembro que eu sou nascido na cidade de Garça, interior de São Paulo, entre Bauru e Marília. E eu trabalhei numa empresa lá, a empresa hoje já não existe mais, chamava-se Líder Pharma. Ela tinha um departamento de produtos agropecuários, vendia muito produtos para engorda de gado. E tinha eu na época, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei com serviços gerais. Depois fui convidado a ser secretário de vendas, né? Foi rapidinho. Eu Caramba. tinha terminado um curso de contabilidade. Quando eu estava lá no depósito, lá descarregando caminhão de sal, caminhão de milho, aquele saco de 60 quilos, a gente colocava aqui no lombo, aqui, né? E isso não tenho vergonha de comentar com ninguém, porque isso é um privilégio que eu acho que eu tive na vida. Aí o que aconteceu? Tinha o Caetano Ramírez, infelizmente já foi para o andar de cima. Ele sempre falava, ele cuidava de uma equipe que tinha lá 40 vendedores, né? Todos com seus veículos, a empresa tinha uma frota de veículos. E quando ele percebia que desses vendedores, um desses colaboradores, não estavam indo bem, ele chamava a pessoa para vir lá para a sede da empresa, né? Colocava a pessoa num hotel, todo dia a pessoa ia lá, ele ia conversando, ele agia como um psicólogo, né? Ele era uma pessoa que tinha uma visão muito atenta, um olhar muito peculiar. E enquanto ele não descobriu o que a pessoa estava tendo, por que que o rendimento não estava assim, naquele rendimento esperado, né, a venda esperada pela empresa, ele não deixava o vendedor embora. Aí quando ele falou: agora eu sei o que que é. Então é isso, acho que esse acolhimento é a pessoa que tem esse olhar para saber, né, o que a pessoa está, e a pessoa se sente acolhida também. E no final a produtividade, com certeza, sem pressão a produtividade vai aumentar. Com certeza. Eu quero trazer um exemplo aqui de um caso que aconteceu, que o gestor ele estava tendo uma queda de rendimento muito grande num determinado setor. E aí ele começou a prestar atenção e percebeu que tinha um funcionário que ele sempre passava de cabeça baixa. Sempre passava de cabeça baixa. E aí ele falou assim: esse rapaz tem algum problema. O que que ele fez? Ele foi procurar saber: rapaz, o que está acontecendo com você? Ele olhou e falou: não, nada, não está acontecendo nada. E normalmente isso acontece muito, por quê? Porque a pessoa, ela pensa que vai ser mandada embora. Nossa, o gestor está vindo falar comigo. E aí ele falou: não, pode falar, eu não vou te mandar embora. Já aliviou o estresse que ele já estava causando. Pode falar o que que aconteceu, qual é o seu problema, é dinheiro? Aí ele falou assim: a minha esposa está com câncer. Olha só como que estava a situação emocional. E muitas vezes, ô Jamir, é bom a gente trazer esse olhar, a pessoa está com um problema dentro do seu ambiente familiar e acaba trazendo para dentro do trabalho. E o gestor, muitas vezes, o chefe, né, não o líder, não tem esse olhar. Não, você tem que bater meta. Não quero saber do teu problema. O problema da tua casa é da tua O casa. pessoal fala: o problema é seu e O problema é seu. E assim, a partir do momento que você olha para a pessoa e percebe qual é o problema dele e tenta ajudar, o que que acontece? A pessoa, ela vai trabalhar muito mais feliz. sim, acho que a felicidade é tudo, né? Ah, dando sequência a esse tema que nós estamos debatendo, conversando hoje aqui. E tem muitas empresas que mudaram, né? Antigamente a empresa falou: se você bater a meta, você vai ter aí 1.000, 2.000 reais, né? E tem muitas empresas que estão contemplando os seus colaboradores de uma outra forma, né? Falando assim: qual o seu sonho? Ah, meu sonho é dar um voo de avião.
uma panorâmica, dar um voo panorâmico, né? Aí a pessoa, ah, legal, e você? Ah, para mim é passar um dia, um final de semana com a minha esposa num hotel, num resort, né? São experiências diferentes. E tem empresas que estão embarcando nisso, né? Sim. Pô, chega um dia, ó, vem cá, José. O José sai assim, ó, vamos ali no aeroporto ali, ó. Você vai dar o primeiro voo panorâmico que você tanto queria, tá? A produção vai lá para cima, tá? Porque o dinheiro, quando a pessoa recebe o dinheiro, ela vai gastar, né? Que é do ser humano, ele não vai pensar primeiro, ah, vou guardar, vou poupar, né? Ah, um dinheiro a mais, deixa eu já fazer uma festa, tal. E quando ele recebe essa oportunidade de ter um sonho realizado, acho que a produtividade também e aquele reconhecimento da empresa, né? Que acaba também assim fazendo com que a pessoa se sinta melhor, se sinta valorizada. Exatamente. Você me fez relembrar de um caso que tem uma empresa, eu não vou recordar o nome dela aqui, mas ela criou esse ambiente. O que que ela fez? Ela colocou uma espécie de um quadro grande e cada funcionário ia colocar a foto do seu sonho. E eles começaram a colocar todos a foto do seu sonho. E a empresa falava assim: a gente tem essa meta. Você vai realizar o seu sonho quando nós batermos essa meta. E todos os funcionários, um apoiando o outro, motivando um ao outro. Nossa, você quer ir para o Egito? Você vai para o Egito. Ah, você quer reformar sua casa? Você vai reformar sua casa. O que que é isso? A pessoa sabia que ela ia realizar o sonho dela. O que que aconteceu? A vibração elevou, o ambiente ficou saudável e todos felizes por conta da realização do parceiro e da sua própria realização. O José Antônio de Ribeirão Preto, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Qual é a mudança que você acredita que deve acontecer dentro das empresas para que não tenham prejuízos com os afastamentos por problemas de saúde mental? A primeira coisa, o Jamir, é os gestores cuidar deles. Eles precisam ter um olhar para eles. Se eles não estiverem cuidando da sua própria saúde mental, eles não vão ter condições de olhar para os problemas e desafios que a empresa pode enfrentar. Então o gestor ele precisa olhar primeiro para ele. Eu falo muito assim, que tem que vir de cima para baixo. Se você está bem aqui em cima, os outros é uma cadeia. Todos É a vão estar. pirâmide, né? É Vai, a vem pirâmide. de. É a pirâmide. E uma outra coisa é que todos têm que se sentir parte do time. Existe uma necessidade básica da pirâmide de Maslow que fala assim: o senso do pertencimento. Você tem que se sentir parte daquele propósito, parte daquela missão. E o que muitas empresas estão pecando hoje é que não estão colocando a pessoa, o colaborador, como parte do propósito, da missão da empresa. Qual que é o propósito e missão de todas as empresas? É crescer, é evoluir, é transformar vidas. Nossa, eu fiz parte dessa transformação. E o que está faltando muito é isso. A partir do momento que você começa a se sentir dentro de um ambiente, dentro de um grupo, você tem toda a chance de sempre estar com a sua vibração elevada e nada de ruim pode acontecer. Isso é muito bom, né? Que eu disse já, vou falar novamente, a valorização, né? Você valorizar não só o colaborador, mas você ter aquela visão, né? De aí vem aquele coisa da humanização, né? De que ele não é um número, não é simplesmente lá uma pessoa que foi contratada, ó, você tem suas metas para cumprir, cumpre, né? Você tem que valorizar, né? Eu acho que quando você valoriza, a pessoa se sente tão assim, sente feliz, aquele ambiente fica um ambiente legal, uma luz diferente. Você vê que as pessoas se conversam assim com um sorriso, mesmo trabalhando lá, né? Ou se cumprimentam, né? E isso vai refletindo em toda a equipe, né? Exatamente. Eu quero trazer um exemplo que eu vi esses dias nas redes sociais, muito engraçado, que o BBB tem o paredão, né?
E aí, o que acontece? Uma das empresas pegou e colocou alguns funcionários no paredão, só que era o paredão do bem. O paredão aonde, Legal. se ele estivesse ali indicado, ele ia ser contemplado com alguma coisa. E teve vários que foram promovidos. A contemplação foi a promoção, o aumento do salário. O que aconteceu com essa pessoa? Altamente engajada, Sim. altamente motivada, criatividade a 1000 vezes melhor. Uma pergunta que eu quero falar para você, eu falo sempre para os convidados aqui, daquele gestor que tem medo de qualificar os seus colaboradores, né? Investir nos seus colaboradores, que às vezes ele fala assim, eu vou investir, vou dar treinamento, vou não sei o que tem, tal, isso e aquilo. Depois ele vai estar assim tão bem treinado, tão bem capacitado, né? Capacitado, não é treinado, capacitado, que ele vai trabalhar no concorrente. O que você acha disso? Eu acho que é uma mentalidade pequena, né? Porque a pessoa, quando ele consegue dar clareza para o seu colaborador, para o seu funcionário, que se ele crescer, ele vai crescer junto, é que assim, o funcionário ele tem que se sentir, ele tem que perceber que aquele treinamento é algo que vai trazer uma riqueza para ele. E quando o gestor ele tem esse olhar, eu vou perder. Espera aí, você vai ganhar porque você capacitando o teu funcionário, o seu colaborador, você vai aumentar em performance, você vai aumentar em produtividade. E quando esse funcionário sair, ele vai ser uma referência para você. Porque, olha, eu trabalhei em tal empresa, caramba, fiz treinamento em tal empresa, essa empresa tem um olhar diferente. Então, é pensar de uma forma mais, vamos dizer, mais engajada. Tá? A Jennifer de Brasília, lá no Distrito Federal. Se uma empresa investir hoje em saúde mental, dando olhar para as pessoas, qual será o retorno que ela vai ter? A Organização Mundial de Saúde, o Jamir, fez esse estudo há um tempo atrás e eles perceberam que a cada $1 que a empresa investe no cuidado, né, com transtornos com depressão, ansiedade, com esse olhar do acolhimento, ela consegue ter um retorno de 4 vezes mais sobre aquele $1. Então, se ela investiu 1, ela tem 4 de retorno. Porque um funcionário feliz é um funcionário muito mais engajado, muito mais motivado e automaticamente vai vender muito mais. Isso acontece muito, né, nas empresas no exterior que já tem essa visão, essa cultura, né? Muitas empresas aqui no Brasil estão começando, aqui no Brasil eu acho que está engatinhando ainda, Sim, mas é uma coisa interessante, né? Porque, como se diz mais uma vez, vamos voltar lá, né? Acolhimento, exatamente. né? Acolhimento. E o que você tem visto hoje nas empresas que você faz consultoria, que você assessora, como que está, né? Porque o pessoal esquece muito do chão de fábrica, né? Do pessoal que está lá carregando o piano, né? Qual a análise que você faz hoje? A análise que eu faço, o Jamir, é que muitos gestores eles não estão olhando a parte comportamental. Eu falo muito para as pessoas assim: quando você contrata alguém, contrate pelo caráter dele e não pela habilidade. A habilidade ela é treinável. Agora, se você contrata alguém pelo caráter, você consegue ter um funcionário muito mais engajado com o propósito e a missão. E o que está acontecendo muito dentro das empresas? Estão pegando qualquer um e não está tendo uma análise mais aprofundada de comportamento. Às vezes, a pessoa ela já vem de um problema de uma outra empresa. Às vezes, a pessoa ela já tem um problema de comportamento. E aí você está com um ambiente saudável, traz qualquer pessoa sem Vai esse contaminar, olhar. vai Exatamente. contaminar. E o problema depois de uma equipe contaminada para você descontaminar, passar lá o, né, o repelente lá para é complicado, né? É verdade. Porque assim, depois que você contamina um, é enxame, né?
vai passando de um para o outro e até o gestor perceber quem é que está contaminando. Teve um rapaz no clube de negócios que veio conversar com a gente e falou: Márcio, eu estou com problema com o gestor da equipe. Eu falei assim: você está com problema com o gestor da equipe por quê? Eu tenho 2 gestores. Eu tenho um gestor que tem uma expertise, uma habilidade, ele é fora do comum. E eu tenho um outro gestor que ele também tem expertise, ele também tem habilidade, só que ele tem a experiência humana. Eu falei assim: como assim a experiência humana? Ele falou assim: eu percebi que eu errei na contratação. Depois que a gente já tinha conversado, eu tinha falado para ele sobre esse olhar, né, comportamental, o menino de 24 anos pegou um cargo de gestão. O que aconteceu? Ele começou a transferir a culpa para os funcionários da sua má gestão. Enquanto o outro, ele trazia a equipe para ele. Tinha uma bagagem, sabia como bagagem, conversar. sabia como conversar, exatamente. Aí ele falou, aí eu perguntei para ele: você percebeu onde foi o seu erro? Ele falou assim: percebi. Eu não analisei realmente, eu fui pela habilidade e não fui pela experiência, pelo caráter, pelo comportamento da pessoa. Isso foi 10 minutos de conversa que a gente teve. E ele já sacou isso daí. Percebeu que tinha alguma coisa errada no País das Maravilhas. Exatamente. Aí ele falou: Márcio, como que eu soluciono isso? Aí eu falei assim: você tem 2 alternativas. Ou você dá mais clareza para ele de como ele precisa se comportar com as pessoas, ouvir as pessoas, porque assim, tem um exercício que a gente faz dentro das empresas, que é trazer a equipe. Como que eu faço? Eu agrego a equipe num grupo e faço uma pergunta para cada um. Você é feliz aqui no seu ambiente de trabalho? E aí a pessoa começa a falar: o que está faltando aqui? Aonde que está o erro? E aí a pessoa vai começando a falar. E todos falam. Quando todos falam, a gente faz uma espécie de brainstorming. Junta as ideias e compartilha com o gestor. E fala assim: o que você pode mudar disso aqui? E aí é onde ele tem a ideia e melhora o ambiente para todo mundo. É aquilo, né? Você conjugar o verbo não na primeira pessoa, mas na terceira, né? Esquecer que não sou eu, somos nós, né? Quando a pessoa tem esse olhar, o gestor, a equipe tem esse olhar, a coisa anda. Exatamente. Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou, é o senso do pertencimento. Você está ouvindo, lembra do ouvir? Você está ouvindo a necessidade dele. Olha só, vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que ela tem, dentro do ambiente de trabalho dela, sabe aquelas máquinas de café? Uhum. Só que não é uma máquina de café, aquelas grandonas que você coloca lá e vai tirando. O que ele fez? Ele fez uma máquina de utensílios. Ele falou para todo mundo: ó, se vocês produzirem, a gente alcançar a meta, vocês têm tudo aqui. Lá tem papel, caneta, até celular, carregador, tudo dentro dessa máquina. Que assim, ó, vocês não vão dar desculpa de queda de rendimento e produtividade, porque eu dou todo o material para vocês. Exposto, as pessoas podem ver. Eles podem ir lá, eles têm um cartão de acesso. Faltou uma caneta, eu vou lá, coloco lá, cai uma caneta. Faltou um papel, eu vou lá, coloco, faltou um papel. Esqueci meu carregador. Vai lá, coloca e desce o carregador. Então assim, não tem a queda no rendimento e tem esse outro olhar diferente, né? Joia. Mais uma pergunta aqui do Sérgio de Ribeirão Preto. Como que essa empresa pode fazer esse investimento? E quais são aqui os tipos existentes? Vamos lá. Existem três tipos de investimento. O primeiro investimento é fazer uma palestra educacional para, primeiro, mostrar para as pessoas o que é ansiedade, o que é depressão, o que é estresse, quais são as doenças emocionais mais comuns, quais são os sintomas. A partir do momento que as pessoas percebem como que você se contamina, qual é a vibração que tem que estar dentro do ambiente de trabalho. Essa é a primeira parte. Educar os seus colaboradores, educar os gestores. A segunda forma, consultoria.
faz uma análise investigativa do seu pessoal, da sua equipe, do seu time, e também do ambiente. E aí a gente vem de baixo para cima, para perceber aonde que está o problema. Está aqui no chão de fábrica? Tá na gestão? Está na liderança? E o terceiro é o treinamento, aquilo que a gente acabou de trazer para você. A gente vai, traz a equipe, coloca ela num grupo e vai ouvindo um de cada vez. E aí, conforme as pessoas vão falando, a gente vai tirando as questões, porque tem pessoas que falam assim, eu estou com um problema na minha casa assim, assim, assim. Aí a outra pessoa, eu também estou com esse problema. E eles se ajudam. O que acontece? Existe uma irmandade. É aquela coisa que você falou da escuta, né? A hora que as pessoas começam a escutar, elas começam a perceber também que elas não estão sozinhas, né? Que tem mais pessoas que podem estar com o mesmo problema que ela está, mas juntas eles podem resolver. Exatamente. Por exemplo, se o teu parceiro aqui do lado, às vezes ele está com um problema no relacionamento, e ele não está produzindo e você depende dele para produzir. Se você está num grupo desse, ele vai ter a abertura sem julgamentos, sem críticas, sabendo que ele vai ser apoiado. Então, o que acontece? Ele vai ter o olhar, todo mundo vai saber qual é o problema dele, só que não é um olhar de julgamento, é um olhar de acolhimento. Não é aquela coisa de escrachar, né? Às vezes a pessoa fica com medo, eu vou me abrir, vou contar para a pessoa o problema que eu tenho, daqui a pouco todo mundo está sabendo, né? E não é assim. Bom, chegamos a mais um intervalo, vamos a mais um intervalo do programa Revista Empresários Entrevista, agradecendo mais uma vez a presença do Márcio aqui, está tendo um papo muito interessante, muitas perguntas chegando, e você que está nos acompanhando, continue mandando as perguntas aqui, 13-98811-3113, o nosso canal de comunicação entre você, web telespectadores, e a produção do programa Revista Empresários Entrevista. Vamos mais um breve intervalo, é rapidinho, voltamos já. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo,
negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Voltamos. Márcio, eu tenho uma coisa para te falar. Diga. Está acabando o programa. Nossa, já passou? Passou, quase 1 hora aí de bate-papo. Gostaria de te agradecer aos nossos web telespectadores que estão nos prestigiando em mais um programa, mandando as suas perguntas. Acho que o programa foi ótimo, não foi bom, foi ótimo. O Márcio acho que pôde solucionar muitas dúvidas aí dos web telespectadores. Para finalizar, Márcio, eu gostaria de fazer a última pergunta aqui. O que está faltando para as empresas ter um novo olhar? O que está faltando para as empresas terem um novo olhar é ela começar a perceber a tendência. A tendência. O que a pandemia trouxe para as empresas? O que aconteceu com a economia? Então, quando as empresas começarem a perceber que as pessoas não são números, que as pessoas fazem parte, é aquele negócio, né, o Jamir? A gente só aprende com a dor. E muitas empresas, enquanto não tem a dor, ela não consegue ter esse olhar. E, infelizmente, muitas só vão aprender assim, né? Ok, muito obrigado. Acho que essa última pergunta, assim, valeu por todo o programa, né? A dor. Todo empresário tem a dor, só que ele tem que saber também que os seus atores, né, a sua equipe também tem as dores. E quando ele olha e fala, peraí, não só eu estou doente, a minha doença está contaminando a minha empresa. E eu tenho que achar a cura. Qual é a cura para essa doença que a minha empresa está tendo? Um olhar diferente, chamar o colaborador, vem cá, vamos conversar um pouquinho? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque o empresário ajudando o colaborador, com certeza ele vai estar sendo ajudado e muito também. Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua... Quando eu te convidei, né? Te convidei essa semana, estávamos num evento, ouvi a sua fala lá nesse evento, nesse encontro de empresários. Falei, vou chamá-lo, que eu acho que é a pessoa que pode levar muito conhecimento, muita informação para os web telespectadores do programa Revista Empresários. E com certeza você vai voltar mais vezes aqui para estar falando mais um pouquinho. Para quem quiser te achar, como que faz? Primeiramente, Jamir, eu que agradeço aí a oportunidade, né, da gente poder estar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto, né, tão importante, que é uma tendência. Eu falo para os empresários, para os gestores, olhem essa tendência, percebam as pessoas e não somente as metas. Tem que ter meta? Tem que ter meta. Mas quem vai ajudar você a bater essas metas? Como que você pode encontrar eu como terapeuta e a nossa empresa? Instagram, @marcio.ferraz.terapeuta. A nossa empresa Mental Positiva Treinamento ou www.mentalpositivatreinamentos.com.br. Entra lá, veja quais são os nossos serviços, as nossas palestras, os nossos programas, e nós estamos aqui abertos para ajudar você a ter esse novo olhar, que é uma tendência agora em 2022. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe. Douglas, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. Obrigado a todo mundo e até a próxima semana com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. Tchau, até breve.